Louvado seja o Senhor por mais um estudo da Palavra de Deus, onde nós sempre procuramos analisar de um modo em relação ao tempo e à cronologia bíblica. E nesse estudo nós vamos dar uma complementação ao que falamos no último culto, né, na última live, que lá na igreja que nós falamos sobre a história da igreja na Bíblia, né, nos livros da Bíblia. E de uma maneira assim, mais específica, né, o tempo profético no Velho Testamento. Nós podemos ver que toda a Bíblia ela se repete, a história sempre se repete. Então o próprio Velho Testamento relata a história da Bíblia. Não é a história simplesmente de personagens como José, ou Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi ou Salomão, mas é a história da igreja. Então a história sempre se repete. Então, antes de complementarmos o estudo no sentido desse tempo profético no Velho Testamento, eu quero destacar aqui alguns tempos que já se cumpriram, já se passaram, mas que ele pode se repetir, e outros já se repetiram, né, ao longo da história. E antes, porém, o texto bíblico que nós queremos aqui mostrar é em Lucas 24, 27, quando Jesus conversava com os discípulos no caminho de Emaús. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Toda a Escritura fala de Jesus. Quando você vai analisar a história de José, não é a história de José, é a história de Jesus vivida em José. José viveu entre 12, foi traído por um, vendido por outro. Tem uma parte lá descrita só sobre a sua tentação, mas ele não cedeu, ele não caiu, e mesmo assim ele foi preso injustamente, e então, por não ter cometido nenhuma falha ou nenhum pecado, ele então conseguiu salvar todos os seus. Essa é a história de Jesus em José. Assim como também o outro, né, que ele nasceu de um nascimento impossível, e humanamente, né, ele não teria mais condições normais de nascer, mas nasceu. E então ele, para fugir da morte, desceu ao Egito, e então depois ele subiu com madeiro, com lenho nas costas para ser sacrificado, mas depois desceu vivo. Essa é a história de Isaac, não, é a história de Jesus vivida em Isaac. Jesus também nasceu de um modo impossível, de uma virgem. Para fugir da morte por Herodes, teve que descer ao Egito. E então depois subiu com a cruz, né, o madeiro nas costas, ao monte do Gólgota, e depois ressuscitou. Então é a história de Jesus na Bíblia, né? Tudo fala a respeito de Jesus. E o primeiro tempo que nós vimos que existe na Bíblia é o tempo entre Abraão e o Êxodo, né? Do chamado de Abraão até o Êxodo de Moisés, o libertador, foi um período de 430 anos. Ou, contando a partir de Isaac até também o mesmo Êxodo, temos aí um período de 400 anos. Esses dois períodos eles vão se repetir. O período de 430 anos nós vimos na profecia de Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel deitar sobre o lado direito e o lado esquerdo, né, 390 de um lado, mais 40 de um outro, dá 430 anos. E quando foi que começou esses 430 anos? Da mesma forma que vimos aqui em Abraão, Deus deu a promessa a ele de que a partir dele surgiria a nação de Israel. E essa nação, então, ela sai no Êxodo. Né? No Êxodo, essa nação sai pronta de lá para então habitar a terra prometida. Aqui, com Jeroboão, começa a separação, né? Ou seja, Israel é dividido. E então Israel chega ao fim. Mas Deus promete reuni-los de novo, conforme Ezequiel fala das duas varas, e Deus promete reunir de novo, e essa reunião ocorre por ocasião da inauguração ou a dedicação do segundo templo, na época do sexto ano de Dario I, né, o Dario Grande, e isso ocorre no ano 515. Então, do ano 945 a.C. ao ano 515, dá um período aí de 430 anos. Então a história se repetiu. O período de 400 anos, ele vai de Isaac
ao êxodo. Isaac é o filho da promessa, daquele que também representa Cristo e seria o Salvador, o libertador. Mas isso se cumpre com Moisés, quando liberta o povo de Israel lá no êxodo. Então esse é o mesmo período também que nós podemos ver em Neemias. Neemias, ele abrange esse período aqui, né? Deixa eu ver aqui. Observe em Neemias 5, quando ele diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Então o período de Neemias, ele começa no 20º ano de Artaxerxes e segue até, quando ele fala aqui, e agora em Jeremias 12, 22, dos levitas nos dias de Eliasibe foram escritos como cabeça das famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario Persa. Então Jeremias, ele abrange aqui esse período de Artaxerxes e até Jadua. E a gente pode ver aqui que esse período que Neemias começa aqui, o 20º ano de Artaxerxes, aqui é o 20º ano, ele vai aqui exatamente do ano 444 e segue. Então ele diz que vai até Dario Persa. Dario Persa, ele governa até aqui o ano 404. E a referência que ele faz a Jadua pode ser aqui no ano 421, ou, né, abranger um pouco mais, mas exatamente em torno aí de 400. Se for até aqui, 404, já dá exatamente 400 anos até o nascimento de Jesus, uma vez que Jesus nasceu 4 anos antes de Cristo, né? Então vai dar 400 anos exatos. Isso veja como a história se repete. Então esses 400 anos está aqui entre Isaac, o filho da promessa, e a promessa, digamos, realizada aqui em Moisés, como também um antítipo de Cristo, o libertador, aquele que vem libertar o seu povo. Esse período também se repetiu. Outro período que nós vamos ver que a história se repetiu é o período de 490 anos. A profecia de Daniel, né, das 70 semanas, que abrange um período de 490 anos, que começou no 7º ano de Artaxerxes, quando Esdras, né, ele recebe o decreto de Artaxerxes e vai para Jerusalém. Isso ocorreu no ano 457, então terminou no ano 34 com a morte de Estevão. Mas quando Deus deu, né, essa profecia, quando ele disse, né, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, estão separadas, reservadas, e a partir de então Israel perde o privilégio de ser o povo de Deus, apedreja Estevão, rejeita a mensagem do Evangelho. E o que acontece, né? Só que esse período, um período antes dele, houve um período quando houve a divisão do povo de Deus no ano 490. Aliás, durante 490 anos, essa divisão ocorreu por ocasião do governo de Roboão, né? Com a morte de Salomão, Roboão assume e o povo vai falar com ele, e ele então fala palavras duras e o povo se divide. As 10 tribos de Israel fica considerada como Reino do Sul, né, que é as 10 tribos de Israel, e a tribo do norte ficou conhecida como Judá, né, que aí ficou Judá, a tribo de Judá com Benjamim. E então a maioria debandou-se e com a construção do bezerro apostatou, até que foram rejeitadas por completo, né, com o cativeiro assírio, e depois assimiladas com as outras nações, aí se transformaram nos samaritanos. Então o povo de Israel teve um período de 490 anos também anterior à última determinação que Deus deu. A história se repetiu, Deus deu uma nova chance, mais 490 anos para o povo de Israel. Também o período de 1260 anos, ele encontra também um eco anterior. Esse período nós vimos que ele dá exato quando houve o fim do Reino do Sul, né, de Israel. Esse fim ocorreu com o cativeiro de Israel pelos assírios. Não foi um cativeiro como Judá, né, que eles foram e voltaram, mas foi um cativeiro final, porque Israel se misturou lá com todos os outros povos que eram dominados pelos assírios, e houve
uma miscigenação, uma mistura. Daí eles tiveram um culto misto, né? Uma forma já moderna de paganismo, né? A mistura do santo com o profano, né? Do sagrado com as ideias humanas. Então, essa contagem de 722, né, final de 723, 722, até o ano 538, quando houve o início do papado, né, aqui também houve a apostasia da igreja, né, considerado a data oficial da apostasia da igreja, a igreja de Deus, a igreja cristã, que eu chamo de também ICAR, né, Igreja Cristã Apostólica Redimida pelo sangue do Cordeiro de Jesus. E ela muda de nome, né? Continua sendo ICAR, mas sendo agora Igreja Católica Apostólica Romana. Então, do mesmo modo que houve aqui a apostasia final de Israel, porque até então, né, Deus estava lutando, trabalhando, tentando trazer Israel, mas não teve jeito, né? Até que veio a apostasia final com o cativeiro, com a queda para os assírios. Então aqui veio a apostasia da igreja, quando ela se dividiu. E também nessa divisão, a ICAR, né, a igreja católica, passou a agrupar a maioria dos cristãos que apostataram, e a minoria foi o povo perseguido, né, o fiel remanescente, que seria, no caso, aqui a tribo de Judá, que ainda permaneceu fiel. Então a história só se repete. Outro período interessante que também se repete foi o período de 2.300 anos. Aí a gente pode ver que Deus, né, não dá, digamos assim, algo novo que não tenha se repetido, né? Então há sempre um eco atrás, né, na história, em que Deus é um Deus muito amoroso, bondoso, misericordioso, para que ele não faz nada sem revelar o seu segredo, né, aos seus servos, os profetas. Então está já lá na Bíblia revelado, né? Resta a gente entender. Observe que de Adão até o momento em que Jacó entra no Egito, então foi exatamente um período de 2.300 anos. Observe na tabela, né, Adão é o ano 1, quando Adão foi criado. Aí segue toda a genealogia de Gênesis 5 até o dilúvio. Ocorre o dilúvio aí no ano 1657, né? As cronologias que conta do ano 0, então coloca o dilúvio em 1656. Então 1657 é o ano, o início do dilúvio, porque o dilúvio termina no próximo ano, 1658. E quando diz que a Fachada nasceu 2 anos depois do dilúvio, é 2 anos depois que termina o dilúvio, 1660. Observe que a Bíblia fala que o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Não quando Noé tinha 600 anos, mas no ano 600, ou seja, no ano que ele faria 600 anos. Assim como também o dilúvio terminou no ano 601 da vida de Noé, ou seja, no ano que ele ia fazer 601 anos, e não que ele já tenha 601 anos, né? O contexto é esse. E Gênesis 11, então, segue a cronologia de Gênesis 11, e aqui temos a morte de Noé no ano que ele também, no ano 950 da vida de Noé, em 2007. E após isso, então, nós temos aí o nascimento de Abraão em 2010, o chamado de Abraão em 2080, e quando ele recebe o chamado para sair de Canaã, para sair de Ur, né, dos caldeus, para ir para Canaã, mas ele para no meio do caminho, fica em Arã, e depois de 5 anos ele sai de Arã para Canaã, em 2085. E nós temos aí o nascimento de Isaac no ano 2110, né, uma vez que Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, se Abraão nasceu em 2010, Isaac nasceu em 2110. Então nós seguimos aí, vimos então que chega aqui quando Jacó entra no Egito, né, dá exatamente ao ano 2300, né? Toda a cronologia mostra esse tempo está exato, porque aqui nós vemos aqui que Jacó ele nasceu quando Isaac tinha 60 anos, porque justamente está lá escrito, né, no Gênesis, no ano 2170. E quando Jacó chega ao Egito, que Faraó pergunta a idade dele, ele disse que tinha 130 anos. Então exatamente 2170, mas 130 dá 2300. Então vamos analisar como essa profecia, ela de 2300 anos, teve também a sua repercussão lá na frente.
Quando chega a 2.300 anos, que Jacó entra no Egito, o que acontece, né? O José, o filho, ele monta na carruagem e vai ao encontro do pai. Então eles se abraçam, choram, e o que acontece? Ele volta para onde ele veio, né? Ou seja, para o Egito. Ele não vai para a terra prometida, ele não vem, digamos assim, resgatar o seu povo, mas ele volta para onde ele veio. Isso é exatamente como a profecia lá de Daniel 7, quando foi descoberto ou entendido o porquê do desapontamento, né? O grande desapontamento, que Jesus não veio nas nuvens do céu aqui para a terra. Aqui em Daniel capítulo 7, versículo 13, nos diz aí: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, nessa visão, aonde viu Jesus vindo das nuvens do céu, mas não foi para a terra. Ele foi exatamente a visão em que Jesus saiu do lugar santo para o Santíssimo, uma vez que o ancião de dias, que é Deus, o trono dele fica no lugar santíssimo, entre os querubins. E dessa maneira, então, não é a vinda de Cristo para a terra, né? Então o filho vai ao encontro do pai, mas regressa para onde estava, né? Então Jesus sai ao encontro de Deus e regressa, ou seja, no lugar onde ele estava, que é no santuário, não para a terra. Aqui dá um vislumbre do que ocorreria exatamente no final dos 2.300 anos, que quando pensava que era a volta de Jesus, né, em 22 de outubro de 1844, mas não era, né? Era Jesus apenas passando do lugar santo para o Santíssimo para começar o juízo pré-advento. Como nós vimos aqui, que esse período de 2.300 anos começou no 7º ano de Artaxerxes I, no ano 457 a.C., né, ou que é o mesmo ao ano Mundi, né, desde a criação, 3.514, até o ano 5.814, que foi em 1844, 22 de outubro de 1844. É curioso, né? Não sei se é uma mera coincidência. Observe o texto de Daniel 8,14, né? Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, conforme de Daniel 8,14. E o ano exato que terminou essa profecia, o ano que findou os 2.300 tardes e manhãs, foi o ano 5.814, o ano AM, né? Desde a criação. E está aí relacionado ao texto de Daniel 8,14, o capítulo e o versículo, né? Podemos até, será que Deus já também queria mostrar aí, porque uma vez que era 2.300 anos, dado a partir de Artaxerxes, jamais teria se cumprido no próximo milênio, né? Uma vez que começou no ano 3.514, então não teria que ser como 4.514, porque isso iria 1.000 anos, então teria que ser 5.000, né? E aí então nós, se houvesse esse cálculo, né, na verdade, se eu tivesse como calcular na época assim, bem preciso, e seria mais um reforço aí do que o cálculo realmente está certo em 1844. E dessa maneira nós vimos aqui que a história se repete, né, como tem se repetido ao longo da época. O próprio período de 1.260 anos que nós vimos foi um período que teve seu cumprimento, né, também exato, em cada uma de suas etapas. Só para dar um esclarecimento, esse período começou de 1.260 anos, começou no ano 538, e o que eu quero esclarecer nesse quadro aqui é que todas as profecias de tempo, elas estão dentro desse período de 2.300 anos. Aqui nós temos a profecia dos 490 anos, que começa juntamente com a profecia de 2.300 anos, com as 70 semanas de Daniel. Temos aqui a profecia de 1.260 anos, que também está dentro do período de 2.300 anos, de 538 a 1.798. E as profecias também de Daniel, de 1.290 anos e 1.335 anos, está também dentro dessa profecia de 2.300 anos. Então, observe que até 1844 se cumpre aí todas essas profecias de tempo que tem na Bíblia. Não existe nenhuma profecia de tempo profético, que ultrapasse 1844. Alguns
futuristas, né, que dão uma interpretação futurista a Daniel, o Apocalipse, procuram dizer que haverá dias literais de cumprimento de 1290 anos, 1335 ou 1260, né, que a igreja vai ser perseguida durante ainda 3 anos e meio antes da volta de Jesus. Isso não encontra eco na Bíblia, é apenas uma interpretação futurista que alguns adotam, né, até mesmo no seio adventista. Então observe que essas datas proféticas elas tiveram aí seus cumprimentos dentro desse período. Vamos ver aqui, primeiramente, observar os 1260 anos. Nós já vimos, né, que começou no ano 538 até 1798, com o início da supremacia papal. E esse período, como saber que começou aqui em 538 nesse início da supremacia papal? Então nós vamos ver esse ano 1290, o início dele, juntamente com o 1335, eles têm o mesmo início. Como nós vimos aqui, eles partem aqui do ano 4478 AM ou 508. O que houve nesse ano 508? No ano 508, cai o primeiro chifre, os visigodos, como a profecia de Daniel falou, quando viu os 4 animais, e que daqueles 10 chifres caíam 3, e quando aqueles 3 caíam é que subia a ponta pequena, que é a supremacia papal. Então, para que o Papa pudesse reinar supremo, ele teria que cair esses 3 chifres, que foram, né, com a queda do Império Romano pelos bárbaros. E dentre os bárbaros que fizeram, né, que caíram o Império Romano, como aqui está no mapa, né, com a queda do Império Romano, a Europa foi dividida em praticamente 10 reinos: os ostrogodos, visigodos, os suevos, os saxões ou anglo-saxões, os francos, os alamanos, né, os germanos, burgúndios, vândalos. E dentre esses, né, esses reinos que caíram, conforme nós vimos aqui, esses visigodos e vândalos e ostrogodos, eles eram praticamente inimigos da Igreja Católica. Eles eram arianos, né? Eles não acreditavam na divindade de Jesus, e eles não aceitavam Jesus como Deus, né? Apenas como fosse um ser criado ou menor que Deus, contrariando o Concílio de Nicéia, né? Onde lá foi estabelecido e dito, né, que é a reunião dos pais da igreja na época, ou seja, daqueles que estavam à frente da igreja cristã ainda não havia formalmente a igreja católica, e ali, né, se estabeleceu o cano da Bíblia, a Trindade, a Jesus como próprio Deus, e essas tribos arianas, eles eram então considerados inimigos da igreja, não aceitava, não se submetia à autoridade da igreja, não aceitava a autoridade papal. Então, enquanto eles reinassem, não poderia haver essa supremacia papal. E o primeiro a cair no ano 508 por o Clovis, o Franco, né, foi justamente os visigodos, no ano 508. No ano 533 cai agora os vândalos. E no ano 536, né, os ostrogodos, eles cercaram Roma. Mas em 536 ele é vencido, não destruído, né, é vencido, consegue forçá-los a recuar, porque ele só é vencido praticamente em 553, quando é vencido definitivamente. Mas em 536 ele já é retirado, né? Ele consegue retirar eles de Roma, eles não ofereciam mais perigo, e então então em 538 é que realmente então o Papa assume como poder supremo, corretor dos hereges, conforme o decreto, né, o edito do imperador aí, Justiniano. E aí então começa o período de 1260 anos. Então esse ano ele é um ano que também demarca essa data profética de 1290 anos. E esse 1290 anos, começando em 508, termina em 1798. Né? Ele termina no mesmo período do final dos 1260 anos. E também o ano 1335 começa no ano 508, no mesmo período quando cai o primeiro chifre, né, que são os visigodos. E agora é só que esse período agora de 1335 termina em 1843, né, para 1844. Por que 1843? 1843 foi o primeiro ano que Guilherme Miller entendeu que haveria, né, que ocorreria, que se cumpriria a profecia de Daniel 8,14.
Ele calculou a princípio 1843, entre 1843 até o seu final, né, pegando já 1844, porque ele, pelo calendário bíblico, seria da primavera de 43 à primavera do ano de 1844. Então, aí nós vimos que esses tempos proféticos, então, eles estão dentro da profecia maior de 2.300 anos. E assim, a Bíblia, ela traz esse cumprimento para nós. Então, voltando agora à primeira tela, né, para poder entender e ver que toda a história também volta a se repetir. O Pentateuco, ele é toda a história de Jesus ali, desde o Gênesis, que começa falando do primeiro Adão. Jesus é o primeiro Adão, né? Êxodo, também Êxodo relata a história de Jesus agora, que do seu batismo, né? Digamos, Gênesis é o nascimento de Jesus, Êxodo é o batismo. Jesus sai das águas e vai para o deserto. Assim como no Êxodo, o povo sai das águas e vai para o deserto, assim foi Jesus. E quando ele volta do deserto, o que é que ele faz? Ele vai purificar o templo, né? Então, quem é que faz a purificação do templo? É o sacerdote. E o livro de Levítico fala justamente de todos os deveres, né, dos sacerdotes, toda a sua função, descreve a função, os deveres e toda a atuação dos sacerdotes está no livro de Levítico. E em seguida, né, vem um livro de Números. O que é que nos diz o livro de Números? Lá em Números, Moisés ele escolhe 12 e ordena 70 para atuar na missão junto com ele. E exatamente o que Jesus faz também em seguida, né? Depois da purificação do templo, ele vai escolher 12 e também ele ordena 70 na missão. E assim descreve o Números, né? Que o povo, né, crescendo e se organizando. Assim Jesus também está atuando aí no livro de Números. E o livro de Deuteronômio, então, é o relato de Moisés. Ele dá as últimas palavras, entoa o cântico de Moisés, entoa um hino. Então depois ele sobe ao monte, né, para morrer, e lá ele é sepultado e depois ressuscita. Também está aí descrevendo a história de Jesus. Então, desde o seu nascimento até sua ressurreição e ascensão. E aí então Jesus ressuscita e assim como Moisés, ele sobe para o céu, né? E então segue Josué. Josué é o período então da igreja apostólica, né? Josué aí representa os apóstolos quando dirige a igreja, mas com a morte de Josué vem um período de juízes, a igreja sem um líder, sem um cabeça humano, né? Uma liderança unificada, uma liderança centralizada. Então a igreja é dirigida sem essa liderança, somente pelo Espírito Santo. Nesse período da igreja, a partir de Juízes, nós vimos a história de Ruth, uma mulher gentia que abraça a religião hebraica da sua sogra e diz, né, o seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Então a união aqui dos gentios com os judeus, formando a igreja de Deus. E nós vimos agora em 1 e 2 Samuel, né, o que acontece com 1 Samuel. O povo rejeita Deus, o governo de Deus, e troca por um governo humano. Então aqui estamos aqui no período de Constantino. E a partir de então começa a apostasia. Em 2 Samuel, né, o povo de Deus, representado aí por Davi, ele é perseguido agora. O que acontece, né? Davi sempre ficou com a minoria, com Judá, ou seja, o remanescente. A maioria ficou agora do lado de Absalão. E Absalão, então, ele destrona o pai e vai perseguir, querendo matar o próprio pai, né? E quem é que fica com Absalão? É a maioria, as 10 tribos de Israel. E enquanto Judá fica com Davi, fica fiel a Davi, que é o povo leal, o povo remanescente. E a maioria, que aqui representa a igreja agora católica, aí cá se torna a maioria, vai perseguir o povo fiel de Deus, o remanescente. E a história de 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas, então fala de todo o período da apostasia de Israel, né, dos reis e da apostasia até que ocorre a queda final, tanto de Israel como de Judá, nesse período. Então esse período é o período da igreja, né, porque aí tanto Israel como Judá já tinham praticamente apostatado, restando só um pouco do fiel que restou, mas praticamente todo mundo apostatado, representando a própria igreja católica, que
que surgiu a partir da igreja cristã, e então no final veio o cativeiro, né, do cativeiro vem o golpe, né, o povo aqui vem Nabucodonosor e destrói a cidade e leva cativo o povo. Então, representando aqui o próprio cativeiro que ocorre em 1798. A partir de 1798 temos o livro de Esdras, onde há os 3 decretos, e aqui representa o período desse decreto são as 3 mensagens angélicas. E um fato interessante nesse período de Esdras, que a gente vai poder entender também como lá em Esther. Durante o período de Esdras, né, quando o povo sai de Babilônia, né, e o decreto de Ciro é bem claro que é para restaurar ou reconstruir o templo. E o templo, então, o povo começa animado, mas quando os inimigos apertam, o templo fica parado por 18 anos, de 536 a 519, 18 anos parado. Serve como no livro de Esther, dá uma introdução onde houve um banquete por 180 dias e depois mais 7 dias. 180 dias para, digamos, os de longe, que eram os governadores e príncipes das províncias, das 127 províncias, e depois 7 dias só para a cidadela de Suzã, os da casa. Vamos voltar para entender isso. Então, o que ocorre com Esdras, o primeiro decreto, é para restaurar o templo. Então, após 1798, a primeira mensagem é a mensagem de juízo, né? Ou seja, fazer o povo voltar para entender o santuário, restaurar o santuário. E o que acontece? Veja que também outra, vamos dizer assim, curiosidade ou descoberta interessante nesse período que acontece isso. Quando em João 2,20, né, que os judeus dizem para Jesus: esse templo foi construído em 46 anos, você pretende construir em 3 dias? Esse templo, o segundo templo, ele houve uma melhoria, né, uma reforma por Herodes, que começou no ano 19. E quando os judeus falaram isso com Jesus, foi no ano 28, uma vez que foi na Páscoa, né? Jesus foi batizado no ano 27, e no outono lá do hemisfério norte, no ano 27, por volta de setembro, outubro. E aqui era a Páscoa do ano 28, então, quando eles disseram que foram 46 anos que levou para reconstruir esse templo. E olha que aqui de 1798 para 1844 dá exatos 46 anos. Esse período aqui, que vai de 1798 para 1844, nós vamos obter exatamente esse cálculo aí de 46 anos. Vou conferir aqui na calculadora. Observa aqui, 1798 menos 1844, 46 anos, certo? Então, esse comprimento aqui que nós vimos aqui, de 46 anos, também é o mesmo período em que os judeus falam a Jesus que o templo levou para ser reformado aí, ou restaurado. Logo, né, o livro de Esdras fala da restauração, que foi a mensagem do santuário que fez com que surgisse o movimento milerita. E então, esses 3 decretos equivalem às 3 mensagens do Apocalipse ao longo de 186 anos. Por que 186 anos? Como eu disse, o templo ficou parado 18 anos. Observe, 18 anos é um múltiplo. Se você multiplicar por 10, dá 180. Esther fala de um banquete de 180 dias para os de fora, né, os de longe, e depois 7 dias para os de perto. O que então nós podemos entender o seguinte: há um período aí de 180 anos entre o ano 1844 e 2024. Você vê que dá 180 anos, que é o juízo dos mortos. Ou seja, o período do julgamento em que todos os mortos eles foram julgados. E que seriam os de longe, né, no contexto de Esther. E os de perto durante 7 anos. Então daí segue 7 anos. Não é 7 anos exato, completo, mas se você observa aqui de 5.994 a 6.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ano 6.000 ele termina quando termina 2030. E o ano 2030 no calendário bíblico termina na primavera de 2031. Ou seja, né, pelo cálculo que nós já apresentamos, 29 de março de 2031.
Então nós, hoje sendo 26 de março de 2025, ainda estamos no ano 5.994, que equivaleria a 2024, né, pelo calendário juliano. Isso porque, também já falado em outros vídeos anteriores, se vocês procurarem ver, o ano 5.995, que seria 2025, mas biblicamente é o ano 5.995, ele vai começar agora no dia 29 de março. Então 29 de março é no sábado, então a virada é do dia 28 para o dia 29, e é um dia em que nós podemos fazer um pôr do sol comemorando aí a entrada do ano 5.995. Ele começará agora dia 29 de março, primeiro dia de lua nova, e também vai ter um eclipse parcial do solar. Então é um sinal que nós vamos ter, né? Nós vamos entender que aí está começando esse ano 5.995, e então aí vai passar a faltar 5 anos completos para o final, né, do ano 6.000, e a partir de 5.995, que equivale a 2025, mas que começa agora 29 de março, né? Então temos 1, 2, 3, 4, 5, mais 6 ainda completo, porque o ano 6.000 ele tem que terminar, como falei, né, quando termina o ano 2030, na primavera de 2031. Por isso que eu coloquei isso aqui. Então, irmãos e amigos, ouvintes, nós vimos aí que todo esse contexto histórico profético que nós temos, que nós estamos vivendo, né? E durante essas mensagens, os decretos equivalentes às mensagens é de despertamento para que nós possamos entender o tempo que estamos vivendo. E nós estamos hoje vivendo no tempo de Neemias. Hoje é o tempo de Neemias. Eu vou dar mais esclarecimento nesse tempo, que esse período que nós vimos aqui, a partir do que nós vimos aqui, que eu já também falei em outro vídeo anterior, que esses 180 anos do juízo dos mortos, que terminou, então, aqui no dia 7 de janeiro, com aquele incêndio de Los Angeles, nós entendemos que foi um incêndio de juízo, e então começou o juízo dos vivos, a partir de 7 de janeiro de 2025, que ainda, como vimos, estamos em 2024 pelo calendário bíblico. Esse dia 7 de janeiro de 2025, ele equivale ao 22 de outubro de 2024, porque se você pegar essa data do 22 de outubro e acrescentar 77 dias, que é a diferença do calendário juliano para o calendário bíblico, ele vai dar exatamente 7 de janeiro de 2025. Também foi explicado nesse vídeo que tem essa tela. Então isso quer dizer que nós estamos já nesse período dos últimos 7 anos do julgamento dos vivos, e que, né, quando terminar o julgamento dos vivos, então se fecha a porta da graça. Então, próxima live, próximo culto, eu vou falar aqui desse período de Neemias, o que representa, o que caracteriza desse período. E aí, depois de Jeremias, nós temos Esther, que é o período do decreto dominical, da perseguição daqueles que vão se recusar a guardar as leis do governo e preferindo ser fiel, não se prostrar, envolvendo adoração. Aqui entra esse período de Esther, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Eu coloquei essa data aqui, mas pode ser antes ou depois, né? Mas é um cálculo que nós podemos também entender que é uma metade do período entre 2024 e 2030, que é aqui metade, 3 anos e meio. Mas é só por uma questão de cálculo, não é uma data aqui que eu posso dizer profética, então pode ser mais ou menos. E então, durante a perseguição, ocorre aqui o livro de Jó, que é o justo sofrendo, né, e também até entendendo como se Deus tivesse abandonado, né, no seu sofrimento, na grande tribulação que ele vai passar, do justo, né, que não está sofrendo por causa do seu pecado, mas sim exatamente por causa dessa perseguição de morte de quem é fiel a Deus. E durante esse período, o consolo é no livro dos Salmos. É preciso ter a sabedoria dos provérbios e entender que tudo é vaidade, esse mundo vai passar, tudo vai ficar para trás, e aí então nós vamos poder cantar, né, esse cântico do encontro do noivo com a noiva, que nos dá essa alegria, né? Este é o nosso Deus que nós aguardamos. E os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, todos falam sobre a vinda de Jesus e a restauração
do reino de Deus, né, da Nova Jerusalém. O próprio livro de Jeremias traz algo interessante aqui. Jeremias, quando ele diz: olhei para a terra e ele sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz, olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam, olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido, olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Percebendo aí o período antes do milênio, né? Jeremias já descreve isso. Isaías fala do novo céu e da nova terra que surgiria, e ele é considerado o profeta messiânico que mais fala da vinda de Jesus, tanto da primeira como da segunda. Ezequiel fala da restauração com um novo templo, e Daniel fala da pedra que destruirá todos os reinos do mundo, e por fim se levantará Miguel e haverá a ressurreição dos justos. Tudo isso antecede o período de 1000 anos, e os 12 profetas, ele abrange esse período de 1000 anos, porque ele fala da justiça de Deus, da destruição das nações, e a justiça de Deus, e fala justamente de punição a Edom, a Nínive, todas as nações punidas, e durante esses 1000 anos que nós vimos, como Jeremias descreveu, a terra estará vazia, então não haverá nenhuma nação. E termina esses profetas com Zacarias dizendo que o Monte das Oliveiras vai se abrir em dois, e é justamente onde vai pousar a Nova Jerusalém, e Malaquias conclui dizendo que os ímpios farão cinza debaixo dos nossos pés. Então toda a história está aí relatada no tempo profético do Velho Testamento, embora que o que vem depois, os evangelhos. O que é o evangelho? É a presença de Jesus conosco, que é justamente durante aí a eternidade, né, quando a Nova Jerusalém vai descer, e como diz o próprio Apocalipse 21, que não haverá tempo, que o próprio Jesus estará conosco e viveremos por toda a eternidade com o nosso Deus.